Prosseguindo no estudo da arqueologia bíblica 2, vamos agora ao capítulo 2 do material didático, que diz arqueologia pós-diluviana, ou seja, no primeiro livro estudamos a arqueologia antediluviana. Na introdução a esse trabalho falei um pouquinho dos descendentes de Noé, seus filhos Sem, Cã e Jafé. Agora vamos prosseguir nesse tema, falando dos achados arqueológicos após o dilúvio. Os descendentes de Cã, segundo o Gênesis, foram Cush e Mizraim e Put e Canaã, que habitaram a região do Egito. Os descendentes de Jafé, Gomer e Magog e Madai e Javã e Tubal e Meseque e Tiras. E os descendentes de Sem, Elão, Assur, Arfaxade e Lude e Arã. Então você tem aí no material didático um exemplo dessas civilizações. Então coloquei num tom mais escuro, num azul, os descendentes de Jafé, tem ali os descendentes de Sem na Mesopotâmia e os descendentes de Cã mais abaixo. E ali na região da atual Turquia, ao norte do mar Mediterrâneo, também alguns descendentes de Cã. Coloquei também o mapa da CPAD, que é um mapa parecido com esse que eu fiz para vocês, ok? Falando das regiões que foram habitadas por Cã, mais abaixo, e laranja, Sem em verde, na região da Mesopotâmia. Esse mapa até coloca ali Nimrod, lá no meio da Mesopotâmia, e os descendentes de Jafé, num laranja, um amarelo um pouco mais claro, ao norte da Mesopotâmia. E para nós conseguirmos acompanhar sempre essas datas, essa cronologia aproximada, nós estamos falando de 4.300 anos atrás, então eu sempre digo, 100 anos para mais ou para menos, são diferenças aceitáveis, principalmente dentro de 50, 100 anos. Então essas datas são aproximadas. Então, após o dilúvio, Arfaxade, filho de Sem, teria nascido em 2342 a.C., Selá, quando nasceu mais 30 anos, ou seja, Arfaxade tinha 30 anos quando ele gerou Selá, já em 1724, e Éber foi gerado quando Selá tinha 34 anos, então nasceu em 1758. Bom, então corrigindo aí, Arfaxade nasceu 2 anos após o dilúvio, ou seja, em 2342 a.C., e Arfaxade gerou o seu filho Selá quando possuía 30 anos de idade, ou seja, em 2312 a.C. E Éber nasceu quando seu pai Selá tinha 34 anos de idade. E aí faz 2278, corrijam aí por favor. Selá nasceu em 2312 a.C. e Éber 2278. Mesmo sendo datas aproximadas, claro, vamos ter pelo menos o cálculo mais certinho, Ok? Então, Selá nasceu em 2000. Bom, depois do dilúvio, o número 1 do material didático, aí eu coloquei a Síria. A Síria será uma região assim que vai se destacar. Ela vai ser famosa depois porque ela vai acabar se tornando a região que tinha como capital Nínive, fundada por Nimrod. Então toda aquela região vai ficar muito rica e também muito violenta. Mas a Síria, ela era descendente de Sem, eles habitavam na Mesopotâmia, ok? Eles eram descendentes de Assur, filho de Sem. Só que eles se corromperam
por causa de Nimrod, né? Então tá aí, o número 1 no material didático, a Síria, fundada por Assur, filho de Sem. Está lá em Gênesis capítulo 10, versículo 22. Os filhos de Sem são Elam, e Assur, e Arfaxade, e Lude, e Arã. A Síria se tornará um dos maiores impérios do mundo antigo. Na história bíblica, os assírios se destacarão nos dias da monarquia, ou seja, eles vão invadir a monarquia no período dos reis, né? Eles vão invadir Canaã. Nós conhecemos a história do rei assírio Senaqueribe e outros, ok? E eles são então filhos desse Assur, filho de Sem. Eles são semitas, mas vão se corromper através de Nimrod. O comentário prossegue. As diversas invasões resultarão na destruição e escravidão das tribos do norte, ou seja, nós estamos tratando aqui do ano 2100 e ano 2000 a.C. E quando nós tratarmos de Reino do Norte, está tratando ali próximo do ano 700, ou seja, 1300 anos depois. Então, nesse período que os assírios vão se destacar, apesar de ter um período que eles vão perder a guerra para o Egito, ali próximo de 1500 a.C., nesse período eles estão dominados pelo Egito. Número 2 no material didático, Nimrod. O homem que construiu a Torre de Babel e iniciou esse ato de revolta contra Deus chamava-se Nimrod. Era bisneto de Noé. Viveu provavelmente nos dias de Éber, filho de Sem. Eu estou comparando, né, a época que eles viveram, porque Nimrod, ele é filho de Cuxi, ok? Lá no versículo 8, eu coloquei para vocês, Gênesis 10, versículo 8, diz que Cuxi gerou Nimrod. Então, nessa época, significa que ele viveu próximo de Éber. Por quê? Ele era o bisneto de Noé, tá bom? Ele era o bisneto de Noé. E Éber também era o bisneto de Noé. O comentário prossegue. Éber nasceu cerca de 99 anos após o dilúvio. Ele fez parte da terceira geração dos descendentes de Cã, filho de Noé. E coloco aí Gênesis 10, versículos 6 a 8, que diz: E os filhos de Cã são Cuxi, e Mizraim, e Put, e Canaã. E os filhos de Cuxi são Seba, e Avilá, e Sabitá, e Raamá, e Sabitecá. E os filhos de Raamá são Sabá e Dedã. E Cuxi gerou a Nimrod, e este começou a ser poderoso na terra. Então Cã gerou Cuxi, e Cuxi gerou Nimrod. Éber, a terceira geração depois de Sem, viveu entre 100 e 150 anos após o dilúvio. Por isso calculamos que Nimrod também tenha vivido nessa época. Isso vai ser importante, porque a arqueologia vai identificar o Ninos, fundador de Nínive, mais ou menos nessa época. Sempre lembrando, nós estamos tratando de 4.200, 4.100 anos atrás. Então você pode ter uma diferença. Mas se a Bíblia diz que Nínive foi fundada próximo do ano 2100 a.C., ok? Cerca de 200 anos depois do dilúvio. E a arqueologia também diz que Nínive foi fundada por um homem chamado Ninos nessa época. Isso é muito significativo. Coloquei também Gênesis capítulo 10, versículos 9 a 12, falando desses descendentes de Nimrod, né? Desses atos de Nimrod. O versículo 8 diz: E Cuxi gerou a Nimrod, e este começou a ser poderoso na terra. Pelo que se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante de Yahvé, diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, e Ereque, e Acade, e Calné na terra de Siná. Ou seja,
ele dominou essas cidades. Pela descrição do texto bíblico, essas cidades existiam e Nimrod chegou ali naquela região e dominou essas cidades. Babel, Ereque, Acade e Calné, todos na terra de Sinar. Como eu disse para vocês, terra de Sinar equivale à terra dos sumérios, a região que os sumérios viviam antes do dilúvio. O versículo 11: desta mesma terra saiu ele à Assíria e edificou a Nínive. Então ele edificou a Nínive e outras cidades também. Ele edificou Reobote, Ir e Calá, e Recém, entre Nínive e Calá. Esta é a grande cidade. Gênesis 10, versículo 8 a 12. Então, essa é a descrição bíblica, em que as datas aproximadas, como eu disse, o dilúvio ocorreu próximo de 2300 e Nimrod teria vivido próximo de 2100, ok? Segundo a arqueologia, nós veremos, mais ou menos nessa época, 2100 a.C., Nínive está sendo fundada. Eles encontraram plaquetas falando da fundação de Nínive, que teria ocorrido por um homem chamado Ninos. Bom, coloquei novamente aquele mapa das nações após o dilúvio e coloquei ali entre os descendentes de Sem a cor laranja, representando que Nimrod ele invadiu aquela região ali, e aquelas 4 primeiras cidades que foram o princípio do seu reino estão ali destacadas nesse mapa. Olha, Abade, Babilônia ou Babel, Calné e Ereque, na terra de Sinar. E coloquei ali embaixo a descrição, figura: um descendente de Cã invade a Mesopotâmia. E coloquei um outro mapa também, repetindo o mesmo desenho, só que aí repetindo, colocando também outras cidades da Mesopotâmia, cidades até que nós vimos como a cidade de Quiche, é uma cidade anterior ao dilúvio. Lembre-se, foi nela que nasceu Sargão I, aquele imperador que uniu todas as cidades da Suméria. E como vimos também outras cidades como Nippur, Uruk, Lagash, Ur, Eridu, todas essas cidades existiam antes do dilúvio também. Qual a cidade que nasce depois do dilúvio? Foram essas fundadas por Nimrod. Eu coloquei elas na parte superior desse mapa, tem lá 4, olha: Nínive, Recém, Calá e Reobote Ir. Essas seriam as 4 cidades fundadas por Nimrod. Ou seja, Nimrod ele chegou e criou um império, dominou essa região, e aí vai se formar o Império da Babilônia, e também essas cidades vão se destacar, e surgirão aí, através da obra de Nimrod, 2 povos que se destacam na história: os babilônios e os assírios. Coloquei uma outra figura também, que é uma ilustração na internet, uma ilustração da Torre de Babel, dessa edificação de Nimrod. Como seria essa torre? Existe muita especulação. O certo é que essa torre ela era um desafio a Deus. Ela queria de alguma maneira substituir Deus no coração do povo e também se proteger da atitude de uma possível punição que venha de Deus. O comentário prossegue: sabemos que Cã foi amaldiçoado por Deus e gerou homens que não temiam a Deus. Cã habitou a região que antes do dilúvio era chamada de terra de Quemete e parece ter seguido a idolatria daquele povo. Como eu disse para vocês, mesmo antes do dilúvio, Cã conviveu certamente com os descendentes de Caim, porque, como nós vimos, ele nasceu 98 anos antes do dilúvio. E nesse período, os descendentes de Sete tinham se desviado e tinham uma tecnologia superior e, ao que parece, dominaram, ou pelo menos se misturaram, mas talvez tenha até dominado os descendentes de Caim. O comentário prossegue: Nimrod leva essa idolatria para a região da Mesopotâmia.
Abraão viverá cerca de 200 anos depois da invasão de Nimrod. E segundo a história, os descendentes de Sem foram dominados pela religião de Nimrod. A religião de Nimrod é a religião da Babilônia Antiga. Essa religião dominou todo o mundo antigo. O historiador judeu chamado Flávio Joséfo, ele diz que a religião de todos os povos antigos, inclusive a religião dos romanos, ela derivou de Nimrod. Ele diz, e ele cita historiadores romanos, né? Ele estava escrevendo para o imperador, o documento de Flávio Joséfo, ele é considerado um documento confiável para a história do mundo antigo. E ele diz que Nimrod construiu a torre de Babel, né? Construiu essa torre, e quando veio o juízo, os sacerdotes que escaparam, eles saíram dessa torre levando a estátua de Júpiter, que era adorado entre os romanos, e tudo indica que Júpiter era então Nimrod ou seu filho Tamuz. Essa religião ela vai dominar o mundo antigo. Todos os estudiosos de religião antiga dizem que realmente a religião que havia em Roma era a religião que havia na Grécia, que havia entre os cananeus, e que havia até no Egito, eram religiões muito parecidas. Houve então uma unificação. Bom, prosseguindo na leitura, né? Perdão aí que a garganta secou. A arqueologia ainda não identificou o bíblico Nimrod. Alguns suspeitam que Nimrod seja Sargão I, mas este, segundo as datas da arqueologia, viveu cerca de 250 a 300 anos antes de Nimrod e antes do dilúvio. Importante lembrar que, ao tratarmos de datas de 4.300 anos atrás, podemos ter defasagem de 100 a 200 anos. Ok? Então, essa identificação de Nimrod é complicada. Então, tudo indica que não se trata de Sargão, porque nós encontramos os descendentes de Sargão e não tem nada a ver com Nimrod. Como nós vimos, os descendentes dele foram aqueles que passaram por uma grande destruição. A Bíblia identifica Nimrod como sendo o fundador de Nínive. Está lá em Gênesis 10:11. Desta mesma terra saiu ele à Síria e edificou a Nínive, Reobote, Ir e Calá. O arqueólogo Austin Laird escavou a cidade de Nínive entre 1854 e 1855 e encontrou 25.000 tabletes de barro. Nesses tabletes, Laird encontrou um escrito que descrevia o fundador da cidade de Nínive, identificado na escrita cuneiforme como Ninos. O termo Nínive significa habitação de Ninos. Estes achados evidenciam que Nimrod é o Ninos da arqueologia, até porque a data que ele identificou de Nínive bate mais ou menos com a data de Nimrod, ali próximo do ano 2100 a.C. Ok? Essa é a data de Nimrod. Então, nós estamos aqui diante de uma interessante evidência, mais uma evidência de que a Bíblia é um documento confiável. Além de nós encontrarmos aqueles povos antediluvianos, mostrei a vocês achados que listavam os reis que reinavam na Suméria antes do grande dilúvio. Esse é um achado arqueológico oficial, ok? E essa sincronia de tempo, homens que fundaram a mesma cidade e a semelhança de nomes, então eu só posso pensar que Ninos é o Nimrod da Bíblia.